Bem, pessoal, dando seguimento às nossas aulas de literatura das escolas literárias, a gente tinha trabalhado até as últimas semanas, né, a questão do trovadorismo. Sempre lembrando, né, que quando a gente está falando de escolas literárias, a gente está falando do quê? A gente está falando de um tipo de poesia, um tipo de romance, um tipo de escrita de dada época, no caso o trovadorismo da Idade Média, que refletia a maneira de pensar daquela época. Com o trovadorismo, né, a gente tinha a ideia do quê? Que era uma escola literária da Idade Média. Ela retratava a vida do homem, a vida do homem medieval, totalmente norteada por aqueles valores religiosos, né? A gente se lembra que um ponto-chave do trovadorismo é justamente aquela questão do teocentrismo, né? Que tudo gira em torno de Deus, é tudo para Deus, e um sentimento religioso muito forte. Essa era a ideia do trovadorismo, né? Pensando nisso, a gente já consegue pensar como é que pela poesia, pelos esses textos dessa época, a gente conseguiria entender como tal, dada a sociedade isso funcionava. O trovadorismo, a gente viu que ele tinha 4 tipos de cantigas, né? Lembrando, o trovadorismo é aquela escola literária que trabalha as cantigas, que eram poemas geralmente acompanhados de música, né? Eram basicamente cantados eles, por isso que se chamavam cantigas. Esses 4 tipos de poemas, qual eram? Essas 4 cantigas, né? Era aquela clássica cantiga de amor, que é o mais simples, né? Que era aquela de um amor não correspondido, de um amor platônico, do homem para a mulher, né? O homem se sentindo inferior à mulher. A cantiga de amigo, que era uma cantiga da mulher se é, reclamando da falta do amor do homem, de um amor também não correspondido, mas dessa vez, se na cantiga do amor era o homem que não tinha o amor da mulher, na cantiga de amiga era o contrário, era a mulher que não tinha amiga do homem. Porém, essa cantiga era escrita por homens, porque as mulheres não tinham acesso à poesia na época, a escrita, né? E as duas poesias críticas, né? A satírica e a de escárnio. A satírica, aquela que pegava um pouco mais leve, né? Que era uma poesia mais tranquila, mais. Como é que eu posso dizer para vocês? Ela usava de dualidades, mas ela não falava o nome da pessoa. Ela criticava, mas assim, de uma maneira mais suave. E já a cantiga de escárnio era aquela que chutava a porta. Era aquela que ia com tudo. Ela falava palavrão, citava o nome da pessoa, tinha a intenção realmente de humilhar a pessoa. Essa era a questão do trovadorismo. Lembrando, todos esses 4 tipos de cantiga, tanto a de amor, a de amigo, a satírica, a de escárnio, quem já trabalhou, vocês fizeram um vídeo, inclusive, elas funcionavam como elas tinham o pensamento religioso envolvido nela. Aquela questão de tudo gira em torno de Deus, esse grande sentimento religioso da época, que ainda existia na Idade Média. Tanto é que eu me lembro que o exemplo que eu trouxe para vocês, naquela aula que não foi por aqui pelo YouTube, mas foi pelo. Eu fiz um slide, o exemplo que eu trouxe da cantiga de escárnio era justamente a questão de um homem que ofendendo uma mulher e falava que ela tinha alguma coisa a ver com o diabo, assim, que era uma grande ofensa para a época, né? Na sequência do trovadorismo, a gente vai ter uma outra escola literária que também se passa na Idade Média, mas ela vai romper com algumas tradições que o trovadorismo tem. Qual a escola literária é? Se a gente tinha o trovadorismo, que falava sobre as músicas, era sempre acompanhado de música, a gente chega numa outra escola literária que se chama qual? O humanismo. Por que é o humanismo, né? Porque, o que se difere o humanismo do trovadorismo? Se no trovadorismo a gente tinha essa questão no pensamento todo religioso, em volta para Deus, o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo, no humanismo acontece o contrário. Você mesmo que tira essa figura de Deus para o lado, justamente por influências científicas da época. Apesar de ser Idade Média, já falava já tinha aparecido Galileu, já tinha desenvolvido a teoria dele que não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra que gira em torno do Sol. E com esses avanços científicos, o homem se torna mais racional e acaba deixando a figura de Deus um pouco de lado. Se no trovadorismo tinha a questão do teocentrismo, aqui no humanismo a gente vai chegar no antropocentrismo. O que significa o quê? Antro de homem e centrismo de centro. É o homem no centro do universo. Agora não é mais Deus que está no centro do universo nesse pensamento. Nesse pensamento se relata muito mais as coisas humanas. Justamente por isso que é o humanismo. É o homem assim, lá com o nariz empinado lá em cima, bem egocêntrico, se sentindo o centro do universo. Se no trovadorismo era o contrário, essa questão de Deus, e também tinha aquelas cantigas que eram cantadas, no humanismo eles deixam meio a canção de lado,
que as músicas não são mais tão fortes, não são mais tão elaboradas. O que é focado mais em poesias mais elaboradas, poesias que vão ser chamadas de poesias palacianas, e, e essas poesias elas vão ser restritas a quem? A uma mesma tipo de pessoa, ao mesmo grupo de pessoa, a classe alta da época, no caso os nobres. Eram poesias que justamente narravam o quê? O dia a dia de pessoas nobres, de reis, de princesas, de duques. Ela estava falando sempre sobre essa classe alta, nunca sobre a classe baixa. Entenderam? Esse tipo de poesia vai ser chamada poesia palaciana. Eu separei alguns autores aqui, que são muito importantes nessa época. O primeiro deles vai ser o Fernão Lopes, que vai trabalhar que vai escrever várias crônicas na época, né? Além das poesias palacianas, existiam as crônicas, né? Que ele falava sobre fatos históricos. E o outro autor é o Gil Vicente, que ele trabalhava a questão de teatro. Ele fazia várias peças sobre representações teatrais. Por que eu falei tão brevemente desses autores, tanto do Gil Vicente quanto do Fernão Lopes? Porque a gente vai ter um trabalhinho para fazer. Eu gostaria que vocês em trios, em duplas, em equipes, na verdade, fizessem, a gente poderia fazer, tem 20 alunos na sala, 20 ou 15 alunos na sala, a gente poderia fazer 3 equipes, e com essas 3 equipes a gente poderia montar, cada um fica com um tema. A primeira equipe vai ficar com qual tema? Poesia palaciana. A segunda, com as crônicas de Fernão Lopes. E a terceira vai ficar com a questão do Gil Vicente. Eu vou separar no arquivo do Word ali, no arquivo do Google Drive. Vou deixar certinho explicado. E amanhã a gente conversa. Amanhã não, é que eu tô gravando esse vídeo na terça. E aí depois a gente conversa como é que vai separar as equipes. Tudo bem? Foi isso. Lembrando, o humanismo tem essa quebra entre Deus no centro de tudo e coloca o homem no centro de tudo. Ainda se passa na Idade Média. Aquelas cantigas do trovadorismo meio que são ignoradas e deixa lugar para crônicas e também para poesia palaciana. Poesia palaciana é essa que relatava a vida dos nobres, da nobreza da época.